Olá, amigos do Floripa em Foco. É com muito prazer que trazemos novamente para conversar o nosso amigo Paulo Gustavo Tavares. Bem-vindo, Paulo. Sempre. Muito obrigado, Silvio. É um prazer grande sempre estar aqui no seu programa. É sempre muito produtivo. Ah, é? O pessoal dá retorno? Sim, e é produtivo para mim também. Ah, é? Uhum. Te encontraram também no aeroporto de São Paulo dizendo: ele vê você na TV Floripa. Esse foi o João Paulo, o João Vauelan, que também daqui a pouco vai estar conversando conosco aqui na TV Floripa, que foi atacado no aeroporto para receber os parabéns, é lógico, né? Mas o Paulo Gustavo Tavares, que veio de Taubaté, onde está residindo, é naturólogo pela nossa Unisul, também formado em Ayurveda, foi lá para o antigo continente, né, para estudar isso, e a tradicional e milenar ciência indiana, e ele também atende em consultório, faz cursos, palestras e conferencistas, inclusive é por isso que está aqui em Florianópolis mais uma vez, né, para ministrar cursos, que é o Mentalma. Mas antes de falarmos novamente do Mentalma, Paulo, da última vez que vocês estiveram aqui, estavam para lançar o Instituto de Estudos da Alma e da Mente, o Instalma. Foi lançado? Não, esse instituto nós estamos lançando esse mês e houve um atraso, não pudemos lançar. Tudo a seu tempo, né, Tudo Paulo? a seu tempo. Tudo a seu tempo. Quando é que vai ser lançado? Aqui no mundo, na Terra, tudo que é em favor do desenvolvimento do indivíduo, da coletividade, parece que encontra algumas dificuldades e sempre... Mas o importante é a gente nunca desistir de seguir aquilo que nós sonhamos. Parece que para levar a luz, a escuridão resiste, né? Às vezes é a nossa própria. A nossa própria? A nossa própria. Às vezes a procrastinação, às vezes as dificuldades em lidar com alguns conteúdos das pessoas normais. Porque para você produzir algo, dificilmente você produz sozinho. Você sempre precisa, ainda que você consiga produzir ideias sozinha, você precisa de outras pessoas que dão suporte para girar a coisa, né? Para você. E num empreendimento como esse, obviamente, precisamos de outras pessoas. Então, às vezes surgem as dificuldades, porque cada um também tem o seu dia a dia. Pois é, você falou as suas próprias sombras, mas quem é da luz tem sombras também dentro, né? Eu me pergunto, será que há algum ser humano que seja puramente luz? Eu vejo que, usando os termos que você está colocando, sombra e luz, as pessoas que se dedicam a um caminho de crescimento pessoal, de emancipação, de autoiluminação, através do esforço evolutivo, cometem um erro muito grande de imaginar que ter um lado sombra, como você disse, seja um defeito terrível. Uma coisa negativa, né? Seja uma coisa negativa. E eu vejo que você ter um lado sombra, um lado luz, é você ser completo, não é você ter um defeito. Porque o lado sombra, ele é fonte de potenciais. Se a gente tomar o lado humano, nossos instintos, nossos impulsos, nossas emoções, particularmente, sim, como o lado sombra, reside exatamente nas nossas emoções, os potenciais que a gente tem de construir uma vida maior. Nas emoções, Paulo? Nas emoções. Nas emoções. Se você perceber aquilo que cientistas de vanguarda no campo da física quântica têm afirmado por conta das suas constatações científicas, nós vamos perceber que reside nas emoções o potencial de transformação, não só da sua vida pessoal, mas do universo como um todo. Começando a transformar a si, a gente transforma o universo nesse sentido? Sem dúvida. Cada ser humano, ele não é uma fração, mas ele assume uma fração de responsabilidade pela evolução do todo. Se a gente tomar o todo como esse universo, somos co-criadores e co-transformadores dessa realidade universal na qual nós estamos inseridos. E quando eu falo universo, é o universo mesmo, não é só a nossa cidade, não é só o nosso planeta, mas é o universo. Os universos, até daria para dizer. Os universos. Isso junta com a pergunta retórica que eu fiz, né, se há sombras dentro da gente. É claro que tem sombras, né? Mas a gente é levado a crer que sombra é uma coisa negativa, enquanto que
Na realidade, nós somos co-criadores do universo, né? Nós carregamos potenciais que ainda não foram bem explorados. Quando a gente fala em emoções, que é o tema que deveria ser foco dos estudos dos seres humanos, porque se você perceber bem, Silvio, tudo que você faz, ou o motivo de você deixar de fazer alguma coisa, isso está permeado por emoções ou impulsionado por emoções. Desde uma simples escolha de comer um doce ao invés de outro, você está sendo impulsionado pelo prazer daquele doce. O fato de você seguir numa determinada direção, o fato de você querer encontrar com uma pessoa ou deixar de querer encontrar com ela, o fato de você querer fazer um curso ou deixar de fazer, uma profissão ou outra, o fato de querer se relacionar com alguém ou não, tudo isso é motivado por emoções, ainda que pequenas emoções. Mas é importante a gente constatar isso. O ser humano ele é movido por emoções. As decisões têm base emocional. Emoções. Então, esse deveria ser um dos focos de atenção de cada ser humano para que ele pudesse, em gerindo melhor o seu mundo emocional, ele consiga seguir na melhor direção, tomando as melhores escolhas e vivendo de uma forma a evitar sofrimentos desnecessários. Sofrimentos ou dificuldades, elas são inevitáveis porque a vida, a natureza das coisas oferecem dificuldades, né? Resistências. Mas ele pode, em administrando melhor o seu mundo emocional, passar melhor por essas situações e viver de uma forma minimamente harmônica. Só que quando um ser humano ele se dedica ao seu trabalho de gestão emocional consciente e com o mínimo de sabedoria, ele, como alguém que assumiu uma fração de responsabilidade pela evolução do todo, ainda que o ser humano não saiba disso, mas isso é uma realidade, ele vai contribuindo para a gestão universal. A evolução de todos. Sabendo ou não, a evolução de todos. Há uma teia que nos interliga e os cientistas chamam isso de interconectividade não localizada. Interconectividade ou intercomunicação não localizada. Isso. É uma ação que exercemos uns sobre os outros, não só sobre humanos, sobre qualquer sistema de vida, e não só sistemas de vida como nós conhecemos, mas sobre qualquer átomo que compõe esse universo. O universo todo está vivo, né, Paulo? Esse universo todo está pulsando. Pulsando. Desde o seu princípio, há quase 14 bilhões de anos. E nós, enquanto seres com capacidade de livre-arbítrio, liberdade de escolher, liberdade de administrar os impulsos que carregamos no nosso DNA, no nosso corpo, nós somos as figuras que, por conta dessa liberdade, somos os que mais conseguem contribuir para a evolução do todo. Porque a evolução, se bem observarmos, ela é fruto das mudanças de condicionamento, ela é fruto das descontinuidades, mudança de padrões, porque quando você tem uma coisa que é sempre do mesmo jeito, ela não evolui. Não evolui. As pessoas que se mantêm sempre do mesmo jeito são pessoas que não evoluem, são pessoas que estão estacionadas. Precisamos manter um certo padrão de estabilidade mental, porque oscilações demais, elas geram perturbações. Desgaste emocional. Mas a gente, apesar disso, precisa criar um esforço íntimo para que a gente possa fazer mudanças de fases mentais. E às vezes isso vem com um simples se permitir ouvir algo que nunca ouviu, se permitir pensar sobre algo que nunca pensou, se permitir ir a lugares que nunca foi, se permitir tomar contato com pessoas que ela nunca conheceu. Comer um docinho que você nunca comeu. Experimentar sabores diferentes. Algo que possa gerar novas conexões no seu cérebro, possa gerar novas percepções e compreensões e processamento dos dados da realidade. Aos poucos, assim, a gente vai, então, criando a descontinuidade das nossas vidas, e a descontinuidade permite o novo. O novo, a criatividade, a inovação, ela não surge enquanto nós nos apegarmos a tudo aquilo que a gente pensa e crê. Aquilo que nos dá uma pseudo-segurança. Isso. Ou quando a gente se apega às nossas emoções. Se apega às próprias emoções. Isso também é possível, né? Se apegar às próprias emoções? Claro. Quantos de nós não se apegam ao sentimento de culpa por algo feito no passado? Quantos de nós não se apega ao sentimentalismo de uma crença que nos gera um dogmatismo, e daquilo ali a gente não desagarra de jeito nenhum. Quando a gente está
entre aspas, apegado a uma emoção que é o simples sentimento de ser feliz, aí tudo bem. Quando a gente se apega, entre aspas, a um sentimento amoroso, de forma esclarecida e sábia, não o amor possessivo, não o amor ciumento. Estético. Mas quando você se permite, e aí seria a melhor expressão seria isso, não apego, mas quando você se permite estar vinculado ao sentimento do amor, ou à felicidade, ou à sua alegria, ou à sua paz de espírito, aí você não tem prejuízos nenhum, desde que você perceba que a vida está sempre caminhando para frente. Nós podemos evitar de seguir junto com a vida, mas se a gente conseguir seguir junto, muito melhor, porque as coisas fluem melhor, nossa vida flui melhor. E, obviamente, nos tornamos seres mais saudáveis, né? E mais produtivos para o mundo, para a sociedade, para o universo como um todo, como dizíamos. Então quer dizer que não há 2 dias iguais, Paulo? Não. A gente tem que estar sempre prestando atenção para onde a vida nos leva. Como diziam os sábios na Grécia Antiga, um rio nunca é o mesmo no segundo seguinte. A vida ela é esse fluxo, a vida é o fluxo de um rio. Né? E se a gente tomar essa metáfora para explicar certos conceitos, a gente pode imaginar que o ser humano, no fluxo da vida, que consegue se manter próximo à margem, ele ao mesmo tempo que ele consegue observar o fluxo das coisas, ele não se perde na correnteza arrasadora das situações complicadas da nossa vida. Ele está no rio, mas num ponto seguro. As pessoas que na vida ficam na margem, as pessoas que estão no meio da correnteza, elas não têm muitas opções, elas têm que aprender a nadar desesperadamente para manter a sua própria vida. A vida é um fluxo. A gente precisa seguir o fluxo, mas a gente não precisa ser arrastado pelas situações complicadas da vida. Então, uma dose de sabedoria já nos convida a nos mantermos mais próximo da margem para a gente perceber o fluxo e seguir em conformidade com os nossos objetivos, com o nosso ritmo, com o destino que a gente quer alcançar. Não ficar no meio da correnteza seria assim, não entrar em dramas emocionais. As pessoas que estão no meio da correnteza são as pessoas que são vítimas das circunstâncias. Veja só, ainda voltando ao tema emoções. A gente adora culpar pessoas e situações por aquilo que a gente sente. Se eu estou me sentindo estressado, foi porque o meu trabalho e as pessoas do meu trabalho, as pessoas da minha família me fizeram algo e é por isso que eu estou sentindo. Uma causa externa, né, Paulo? Aí eu me excluo da responsabilidade pelo que eu estou sentindo para responsabilizar outros, porque isso é muito mais fácil e muito mais confortável. Mas isso não é adulto, isso não é maduro. O ser humano maduro, ele precisa se responsabilizar pelo que sente, ainda que existam fatores facilitadores daquela emoção. Existem fatores que predispõem a nos sentirmos mal ou a nos sentirmos bem. Isso é inevitável, isso é incontestável. Mas sou eu, à medida que eu quero assumir a responsabilidade pela minha vida, que preciso me responsabilizar pelo que eu sinto. Então, as pessoas que estão no fluxo violento da correnteza do rio da vida, essas pessoas, elas são vítimas das circunstâncias, porque elas não assumiram ainda a responsabilidade pela administração da sua mente, das suas emoções, sobre si própria. E aí, ela sempre vai ficar à mercê de tudo isso. Então, o progresso dela depende das circunstâncias. Só que se as circunstâncias, como governo, como família, como condição financeira, como trabalho, não são tão favoráveis assim, ela vai ser sempre alguém vítima? Ou ela precisa mudar esse padrão, ou seja, ela criar uma descontinuidade na vida dela, da forma comum e às vezes medíocre de se viver, para assumindo a sua condição adulta, sob a perspectiva psicológica, espiritual, intelectual, e ver, uau, se a vida está desse jeito, o que é que eu posso fazer para mudar a minha reação diante dela? Isso é ser adulto. E em eu percebendo que as situações são favoráveis ao meu mal-estar, ao meu estresse, à minha depressão, à minha tristeza, à minha ansiedade, que recursos eu posso me valer para conseguir, ainda que esteja no rio da vida, me manter mais à margem do rio para não ser arrastado pelas situações da vida. Emoções.
E como é que eu posso gerir as minhas emoções? Essa é a grande pergunta que a gente deveria sempre se fazer. Fazendo o Mentalma, fazendo o curso Mentalma com o Paulo e com o Jean Vauelan. Essa é a ferramenta, ou pelo menos uma das. Mas uma ferramenta que existe no mundo. Existem muitas ferramentas. O Mentalma, se a gente fosse destrinchar a expressão Mentalma, seria mente lúcida e alma limpa. Tá? É um projeto de emancipação pessoal, é uma proposta de você vivenciar o yoga na sua acepção original no seu dia a dia. É você conseguir administrar o fluxo dos seus pensamentos, das suas ideias, o fluxo das suas emoções e o fluxo das suas atitudes, tentando alinhar todas elas com os seus objetivos mais essenciais. Uau! Mentalma, em linhas gerais... Parece uma obra grandiosa, hein? É uma obra grandiosa, mas é uma obra que é grandiosa dependendo da qualidade do artista. Cada um é o artista da sua própria vida. E é uma arte possível também, Sim. não é nada... O Mentalma, assim idílico. como outras ferramentas que existem disponíveis no mundo, outros sistemas filosóficos, outros sistemas de yoga, etc. e tal, funciona como a tinta e o pincel que um artista plástico usa para pintar o seu quadro. Mas é só a tinta e o pincel. Só a tinta e o pincel. Como o artista vai pintar aquele quadro depende da habilidade que ele tem de usar essas ferramentas. Mentalma é só ferramenta. Mentalma não muda a vida de ninguém, a não ser que as pessoas, com a sua habilidade, a sua boa vontade, sua vontade com V maiúsculo, uma vontade mais interna, em se valendo daquelas ferramentas, as aplique no dia a dia, tente manter-se conectado com os seus ideais mais nobres e vá alinhando suas atitudes, suas emoções, seus interesses, seus pensamentos, que é a maior dificuldade que a gente tem. Pois é, a maioria da população ainda não alcança esse pensar, não é, Paulo? Não. Estão chegando, mas a grande massa ainda... Não, porque não existe uma educação para a gente se tornar responsável ou os atores das nossas próprias vidas. A nossa e educação, autores da nossa própria vida. Autores. E a nossa educação, então, não trabalha para isso. Trabalha, pelo contrário, para criar robôs. Sil, a gente, quando nasce, a gente já recebe uma educação de pais e avós que já estão contaminados com uma doença psicológica. Que doença é essa? A da irresponsabilidade. Uau! A doença da nossa ignorância. A gente cresce recebendo esse tipo de educação. Qual é o tipo de educação comum? Você precisa conquistar. Você precisa ter. Ser alguém na vida. Ser alguém na vida em termos da materialidade da vida. De ter dinheiro. De ocupar uma posição importante. Poder importante, e dinheiro. Poder né? e dinheiro. Status. Ainda que você tenha que passar por cima de outras pessoas. Então, o ensino, seja em casa, seja nas escolas, fala muito ao nosso quociente intelectual, pura e simplesmente. Você precisa adquirir informação que você vai usar no vestibular. Você tem que adquirir informação que você vai usar na empresa. Mas, dificilmente você encontra famílias que têm um nível de maturidade suficiente para educar as crianças que ali nascem para gestarem melhor, administrarem melhor a própria emoção, a sua vida mental e a sua vida emocional. Olha só. Você administrar a sua vida mental e emocional não fala a conquista das coisas do mundo. Fala da conquista das coisas da alma, de si. Conquista de si. É você ser o dono da própria vida. E veja só, poucos de nós receberam isso. E às vezes recebemos isso colorido com as cores de uma crença religiosa. Mas de qualquer que forma, pode ajudar a né? gente, dependendo de como aquilo nos é passado, se aquilo nos enobrece, se aquilo acrescenta novos valores livres na nossa vida, mas também quando a gente é educado sob a ótica de uma religião, dependendo de como ela nos é passada, isso pode complicar o processo emocional, o processo de maturidade emocional do indivíduo.
Que terceiriza mais ainda a responsabilidade. Porque pode terceirizar a responsabilidade para Deus, para santo, para espíritos, para pastor, para pastores, para padres. Entendeu? E tem gente que faz isso. Né? E pode nos facilitar certas emoções como culpa, como remorso, como medo. E penso eu sou um dos que pensam hoje em dia no mundo que o ser humano, para ele se tornar evoluído, ele precisa abandonar esse tipo de padrão emocional. Não estou dizendo que ele tem que abandonar religiões, mas o padrão emocional de culpa e medo precisa ser deixado de lado para que ele possa ter liberdade. Uau. Para que ele possa ousar dar um passo a mais do que ele já conseguiu dar. E o Mentalma, esse curso maravilhoso que você e o Jean Vauelan criaram, vem nesse sentido, de ajudar a pessoa a trabalhar a culpa, o medo e descobrir o que é de melhor em si. Indiretamente, sim. O Mentalma, ele não é um curso terapêutico, tá? A não ser que a gente trabalhe melhor o termo terapêutico, a expressão terapêutico. Acaba sendo por consequência, mas o Mentalma, ele é uma proposta para você se tornar livre. Então, o próprio Mentalma, justamente por essa característica que tem, ele não aponta verdades. Ele propõe alguma reflexão para que você reveja seus conceitos, reveja seus paradigmas, reveja suas crenças, suas falsas verdades ou suas verdades, como queiramos entender, para justamente você estar aberto para o novo, que é aquilo que a gente falou. Eu posso passar a vida inteira pensando do mesmo jeito, acreditando nas mesmas coisas. Eu posso melhorar o meu modo de viver com base nas minhas crenças e verdades pessoais. Mas não necessariamente eu me torno alguém livre. Ou seja, não necessariamente eu me torno alguém emancipado, sob a perspectiva psicológica e espiritual. Isso implica em assumir a responsabilidade sobre a própria vida. Assumir a responsabilidade, sem dúvida. É uma decisão pessoal. E se propor o novo. Se propor a expandir a sua consciência. E aqui, quando eu uso a expressão expandir a consciência, não estou usando um sentido metafísico, esotérico. Eu estou usando o conceito de expansão de consciência dentro do que a própria ciência neurológica já nos pode oferecer. Né? Que expandir a sua consciência nessa visão neurológica é você poder criar novos caminhos neurais no seu cérebro. E você não cria novos caminhos neurais, não cria novas redes sinápticas no seu cérebro se você continua se mantendo sempre com os mesmos estímulos, a repetição do mesmo. Que maravilha, Paulo, que maravilha. Olha, só nesse preâmbulo já foi o tempo do nosso bate-papo. E isso tudo sobre a alma e a mente é contemplado pelo Instituto Instalm, que vai ser lançado agora no dia 24 de maio. É tudo online, né? Tudo vai online, ser tudo online. Instituto virtual. Então não tem uma sede física. Certo. Tá? E ali o Instalm, o Instituto da Alma e da Mente, é uma proposta que eu e Rogério, o Jean Vauelan, temos de ofertar esse tipo de reflexão, como estas que nós estamos fazendo aqui, com um espaço de aprofundamento. Então o Instalm ele vai oferecer cursos exclusivos para o Instituto, para os membros do Instituto, e todos podem se tornar membros do Instituto, do Instalm. Palestras só para o Instituto. Vamos disponibilizar livros com conteúdos que vão falar sobre a mente, sobre as emoções, sobre neurociência, sobre filosofia, sobre emoções de uma forma geral. Literatura de ponta, hein, gente? Você não vai encontrar em outro lugar. Né? Isso. E, como a nossa proposta é essa, a nossa intenção é justamente não falar o trivial. É não repetir a mesmice de sempre. A gente tem milhares de livros que já falam a mesma coisa, que nos são muito importantes. Mas é necessário que, com o avanço do tempo, novas com o avanço informações das coisas, a gente tenha que pensar em novas coisas ou pensar sobre as antigas coisas de modos diferentes para compreendê-las melhor. E o Instalm se propõe a isso. Óbvio que muito do Instalm tem inspiração em filosofias antigas do Oriente, especialmente. Tem muita inspiração na filosofia dos gregos, por exemplo. Vai ter muita inspiração em algumas religiões e doutrinas milenares, mas não se prendendo a isso.
sempre deixando uma porta aberta para você conseguir pensar fora daquele circuito. Deixar uma porta aberta para o novo. Isso. Isso não é ir de encontro com as religiões, a não ser dependendo de como cada um entenda. Mas é você tentando subir degraus na escada de ascensão da vida. Mas não é a ferramenta, como se fosse algo mais importante. É uma das. E talvez não sirva para todos os seres humanos. Exatamente. Cada um tem um remedinho lhe esperando. E apesar de termos assim a maioria da humanidade ainda, vamos dizer, adormecida, todos trazem o potencial de despertar, de vir a ser livres, mais conscientes. Todos têm esse potencial. Considero cada ser humano como uma semente. Uma semente. Uma semente. A mente do ser humano é uma semente. O DNA do ser humano é uma semente. E o ser humano como uma semente, ele tem todo o potencial de uma árvore, né? Uma semente tem o potencial de uma árvore. Desde que seja plantada no solo fértil, desde que seja cultivada de uma forma adequada, adubada, aguada de uma forma adequada às características daquelas necessidades. Muitos de nós continuamos sendo só sementes. Outros já são brotinhos, outros já são árvores, outros já estão, além de árvores, já estão produzindo frutos. Outras sementes. E outras sementes. Então, o potencial, ele jaz latente no íntimo de cada ser humano. Aí cabe a sabedoria pessoal de cada um, a escolha cultivar pessoal. Esses potenciais que ele carrega, que são potenciais fantásticos, de grandes realizações, de grandes criações e cocriações, o potencial de mudança. E nessa proposta, uma das frases muito rebatidas já, que nós atribuímos a Gandhi, é o convite que ele sempre nos fez, ou que ele nos fazia através do seu próprio exemplo. Seja a mudança que você quer no mundo. Exatamente, a mudança que você espera que tenha no mundo. Então, se o mundo precisa, ou você gostaria que ele fosse um pouco mais harmônico e amoroso, seja você. É interessante, né, Paulo, como volta e meia a gente cai numa mesma tecla em que sempre foi batida durante toda a história da humanidade. Os gregos já falavam isso, todas as grandes culturas falam isso, né? Você tem que se voltar para si, né? Conhecer-se a si Há uma próprio. frase contida no início do templo de Delfos, que é: homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Porque em cada ser humano existe exatamente todo o potencial e toda uma herança do universo nele próprio. Pena que a gente não sabe disso ainda. Tem que achar as chaves ali, né? Um dia que a gente souber disso, ou os que já sabem disso, eles começam a fazer a diferença na realidade em que estão inseridos. Olha, Paulo, só tenho que agradecer, né, por esta pequena palestra sua. É bom demais, né, poder ouvir você, ainda mais ao vivo. E você, telespectador, você também atende em consultório, né? Apesar de dar cursos, palestras, você atende em consultório. O contato para achar o Paulo Gustavo Tavares aqui em Florianópolis, o contato aqui é a Sinamara, sinamara@hotmail.com, ou pelo celular 99961 DDD 048 aqui da Grande Florianópolis. Ou se quiser conversar diretamente com o Paulo Gustavo Tavares, o e-mail é paulogustavo.tavares@yahoo.com.br. Pelo menos uma vez por semestre o Paulo está aqui na região, né? Estão aqui na região, ele e o Rogério, o João Vauelan, ministrando os cursos da Mental 1, 2, 3, 4. Procure a Sinamara, sinamara@hotmail.com, que você vai ter acesso à agenda e o contato dos meninos. Então vamos esperar aí para o 24 de maio o lançamento do Instalma, o Instituto de Estudos da Alma e da Mente. E já está convidado, né, convocado para no semestre que vem vir aqui falar mais do Instituto. Com muito prazer. Faltou mandar um alô, referendar alguma informação, Paulo, para fechar? Não, eu acho que até aí está o suficiente por enquanto. Se o telespectador internauta conseguir digerir uma parte da informação que o Paulo já botou aqui, já está de bom tamanho, né? Estamos caminhando todos para uma mesma direção. A minha proposta, o meu sonho, o meu ideal é que a gente possa unir todos nós, nossas forças, nossos objetivos para, primeiro, não só nos preocuparmos com a nossa individualidade,
mas a gente conseguir começar a pensar de forma global, ainda que a gente haja de forma local, mas com a consciência do todo. Pensar em rede, pensar de forma global. Pensar conectado. Muito bem. Para fechar mesmo, tem um site, o Instituto, onde tem uma série de materiais disponíveis, né? Que é o Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos. Isso. Está funcionando. Sim. Esses são especialistas em criar institutos, né? Tem o IEEA, Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos, IEEA.com.br, que lá também é um acesso fácil para o Paulo Gustavo. Felicidades! Muito obrigado, felicidades para você também. E obrigado você, telespectador internauta, pela audiência. Reveja o bate-papo com o Paulo Gustavo Tavares. Daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.